Então, galera, vamos lá. Agora entramos aí, né, sobre um tema muito recorrente sobre o que nós temos aí no nosso dia a dia. E esse tema trabalha com a parte aí da, do aquecimento global, né? E ele é muito importante porque ele está aí, ele está acontecendo e a gente tem que observar e trabalhar para que, de fato, a gente consiga se adequar e evitar consequências posteriores. Então, o que a gente tem que observar? Olhe bem essa imagem aí, certo? Essa imagem é uma imagem criada, mas ela fala muito por si só, certo? É uma fábrica cuja fumaça forma esse furacão em cima, né? Essa não é apenas uma arte bonitinha, mas é uma metáfora exata da teoria de uma teoria distante ou de um roteiro de filme de ficção. Mas ela é sim, na realidade de hoje, né? Já está batendo na porta da gente aí. O mundo está enfrentando esse aquecimento. E não é só de hoje, né? Então vamos entender o porquê dele e o que está em jogo, né? O mais importante aqui é o que nós podemos fazer para poder, né, trabalhar com a minimização ou até mesmo, né, o revertimento disso aí. Não é uma coisa que é para agora, né, mas é uma coisa que nós temos que nos atentar, né? Segundo a Organização de Meteorologia, né, Mundial, nos últimos 10 anos foram os mais quentes já atingidos na história da humanidade, tudo bem? E o que a gente tem que pensar sobre isso, né? O que a gente tem que discutir sobre isso? Antes de nós entrarmos nos dados propriamente dito, eu tenho que perguntar para vocês, quem aqui já notou alguma mudança na estação do ano, ou que ficou diferente no tempo de vida de vocês, que o calor está mais insuportável hoje, dá para perceber isso, né? As chuvas são mais violentas nas cidades, está chovendo por um período maior, por um período menor, a estiagem das chuvas, então tudo isso está diretamente correlacionado aí com o aquecimento global, certo? Então, quais são as evidências que nós temos do aquecimento global, né? Nós temos aí os furacões mais fortes, certo? O número de furacões de categoria 5 quase que dobrou nos últimos 30 anos, devido ao aumento aí da temperatura dos oceanos. Nós temos aí o derretimento acelerado das calotas polares, né? Tanto da Groenlândia quanto aí da própria Antártida, aumentando o nível dos oceanos. E a gente tem a migração de espécies aí, né? A gente tem pelo menos aí 279 espécies de plantas e animais que já tiveram, que estão reagindo ao aquecimento, mudando para regiões mais próximas dos polos, né? Essa é uma foto clássica aí, né? Meio que montada, meio feita. Então, a ciência não trabalha só com achismo, ela trabalha com as evidências. Elas estão por todas as partes aí, nos oceanos, que estão mais quentes, né? O que funciona como combustível adaptativo, né, para os furacões. O número de tempestades de categoria 4 e 5 quase que dobrou aí nos últimos 30 anos, como a gente já falou, né? A Groenlândia e a Antártida estão aí sobre derretimento das suas calotas. Então, o que a gente tem que ver aí é que são consequências aí diretas, são consequências imediatas do aquecimento global, certo? Tá bom? Uma informação extra para você, né? Os oceanos hoje, né, absorvem cerca de 90% do calor em excesso retido pelos gases do efeito estufa. Então, sendo assim, os oceanos, a temperatura da Terra já está inabatível. Então, já está tão quente que eles já estão absorvendo e aí eles aumentam a evaporação,
consequentemente altera todo o ciclo hidrológico aí da água. Muitas vezes nós olhamos para as fotos, né, como essa aí do urso polar, e pensamos, isso daí está muito longe de mim. Cara, a gente tem que tomar cuidado, né? Enquanto os gelos estão derretendo lá nas calotas polares, os mares, as nossas praias estão sumindo. Muitas praias aí, né, principalmente do litoral brasileiro, se você conseguir observar, elas já não existem mais. Dá um exemplo para vocês, a praia de Boa Viagem, ela só existe na maré baixa. E é uma orla bem pequena, tá? Maré média e alta, ela já está quebrando no paredão, já está invadindo a cidade. Isso aí é o aumento do nível dos oceanos. A gente tem que ficar atento sobre essas coisas aí, certo? Agora a gente pode passar aí também, né, o que causa o aquecimento global, né? Qual é a matriz dessa brincadeira aí? Então, neste momento a gente explica a mecânica do problema, que parece que que eu vou estar dando uma bronca em vocês, né? Dar uma bronca na plateia, como vocês fossem os responsáveis, né? Mas, vamos lá. A gente tem que tratar de certa forma esse trabalho aí, beleza? Então, quais são as causas do aquecimento global? Primeiro, as indústrias e a energia, emissão maciça de gases do efeito estufa pela indústria e usinas termoelétricas, movidos a combustíveis fósseis, né? A gente tem que pensar o seguinte, se o planeta está com febre, o que está causando essa infecção, né? Somos nós. As nossas indústrias as usinas queimando os combustíveis fósseis ininterruptamente, né? O nosso modelo de transporte, né? Que é baseado em cima de carros, baseado em cima de caminhões, né? Combustíveis fósseis aí, que vai jogando toneladas e toneladas de CO2 na atmosfera, né? Nós também podemos pegar aí, tá, o nosso modelo de transporte. Nós também temos aí as queimadas e os desmatamentos, né? É um dos maiores vilões, né, que nós temos de liberação de carbono que estão armazenadas há séculos nas árvores. E quando a gente destrói essas árvores, além de a gente destruir essa quantidade de carbono que estava armazenada, a gente também vai retirando o filtro, né, a captação desse CO2 do planeta. O que a gente pode colocar também? A gente pode colocar aí a agropecuária, né? Parece até uma piadinha, mas com escapamento na vaca aí, né? Mas é um assunto muito sério. O sistema digestivo do gado emite metano, que é um dos poderosíssimos do efeito estufa, que acaba prendendo a energia aí na atmosfera. O gás metano, ele tem cerca de 28 a 34 vezes mais potentemente, né? Ele segura a energia na atmosfera do que o próprio CO2, né? Então ele retém muito mais. Então, num período de 100 anos, a gente vai ter que a agropecuária, quando ela está sendo estudada aí, né, ela está sendo ampliada desenfreadamente, a gente acaba tendo também aí esse efeito, né? Sabemos que, né, não vivemos sem transporte, também não vivemos sem carne, né? Mas esses geram impactos, né? Então precisamos mudar o sistema, né? Todo ou apenas nossos hábitos individuais. E o que a gente pode pensar sobre isso? É consumir menos, trocar os veículos, né, por uma fonte de energia mais limpa? É uma possibilidade, mas a causa do aquecimento global está dentro desses 4 tópicos aí principais. Aí as consequências visíveis que nós temos aí, né, no ponto crítico que a gente pode trabalhar, a ponto crítico, né? Os efeitos do aquecimento global não é apenas uma teoria para fundo, né, de plano, vamos bandeirar, não. Elas podem ser vistas a olho nu, sim,
tudo bem? Elas podem servir no sim. O clímax, podemos dizer que ele é o clímax dessa apresentação aqui, né? Por quê? Porque já vimos as imagens anteriores aí das consequências, né? Como a geleira derretendo, são chocantes, mas a gente tem que parar e refletir, nem que seja nessa aula, nesse vídeo. Você tem que fazer o seguinte, você tem que esquecer a ideia que o aquecimento global é um problema para o futuro. Ele está acontecendo agora, hoje, tudo bem? Então a gente tem que olhar essas imagens, por exemplo, das secas severas, dos rios desaparecendo, né? As enchentes extremas, os incêndios florestais, isso tudo está no jornal. Você ligou a televisão, vai estar lá no jornal, está acontecendo. É o noticiário de hoje, beleza? Vejam como a gente pode, né? Se a gente vê a diferença das geleiras aí de 1928 a 2004, você vai ver que montanhas inteiras de degelo desapareceram. Como assim? Tamo aí, ó. Os ursos polares, né, o derretimento das calotas, as enchentes que não saem dos noticiários mais, né, principalmente aqui na parte do sul do país, os incêndios florestais, principalmente na época do verão, aí, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Então você tem aí os incêndios florestais que lá atacam muito mesmo, não é tanto no Brasil, porque o Brasil não tem tantas casas perto de florestas, mas lá eles têm essa prática, né, de terem casas perto da região florestal. A previsão é de que versões do gelo antártico, a previsão é que os verões sem o gelo antártico vão ter o dobro de morte em ondas de calor. Ou seja, cerca aí de 30 mil mortes por ano, né? Se a gente continuar aí com esses degelos das calotas polares. Os mares vão ser engolidos, né? Os mares vão engolir as cidades costeiras, atingindo mais de 1 milhão de espécies, né? 2050 não é tão longe assim se a gente pensar quando é o cálculo das projeções do ponto crítico, né? Ou seja, daqui a 24 anos nós vamos ver isso daí, né? Se continuarmos no nosso caminhar. Então, nossos filhos não estarão, né, os meus filhos, que são vocês, abaixo de vocês, né, vão estar no auge das suas vidas vendo tudo isso aqui acontecer e ser extremamente comum. Rios secos, atmosferas totalmente poluídas. Tudo bem? Então, quando você vê essas projeções para o futuro, a gente tem que pensar o que a gente pode fazer, né? O que podemos fazer para esperar, né? O que podemos esperar e fazer aí para o futuro. Ou seja, nós podemos esperar ondas de calor literais, né? Morte que podem chegar a 30 mil pessoas por verão. Nós podemos esperar a elevação dos oceanos, né? Acabar aí com a nossas cidades costeiras, e nós teremos os extremos climáticos, né? Essas ondas de calor vão fazer as coisas acontecerem muito rapidamente, não tão demorado como, por exemplo, aqui, ó, a gente tem a imagem no Nepal em 2004, né? Mas olha só, isso aqui é a imagem como é que tá aqui? De uma região congelada, né? E que hoje em dia já só tá as montanhas ali congeladas, certo? Tá aqui, ó, Nepal de 78. Você lembra do Nepal anterior? Olha lá, Nepal 2004, certo? 78, gelo puro. 2004, só um pedacinho aí da montanha congelada. Então, o ponto crítico da brincadeira vai acontecer aí em 2050, certo?
que é o prazo final aí que a gente pode colocar onde as coisas vão colapsar. A devastação irreversível da biosfera, né? Estudos indicam que o Oceano Ártico não pode ter mais gelo durante o verão de 2050 e que, além da perda de habitat glacial, de 1 milhão de espécies no mundo podem estar totalmente extintas nisso daí. Então, quando a gente vê essa projeção de 2050 apontando o colapso, isso gera o que gera em você isso aí? Sentimento de paralisia, medo, urgência, vamos agir, não vamos agir. Então é isso aí, a ideia é essa. Essa aula tem como ideia de mostrar para vocês aí o que está acontecendo hoje, certo? Então, o que a gente pode fazer aí para poder evitar, certo? Então vamos lá, o que a gente pode fazer? A boa notícia é que o futuro não está, né, não é uma pedra escrita, né? A gente pode fazer ações que vão calibrar e balancear o que já vem acontecendo por agora. Então vamos lá. Por exemplo, você poupar energia, o próprio desligamento de aparelhos eletrônicos que não estiver usando, você economiza centenas de quilos de CO2 na atmosfera. Ou seja, deixar o carregador aí nas tomadinhas, não, velho, tá gastando energia, as hidrelétricas estão funcionando, você está sendo responsável por emissão de CO2. Então, equipamentos devidamente desligados é uma forma da gente já começar aí a evitar o consumo excessivo da energia, né? Poupar energia. A troca que a gente já vem fazendo, né, por as lâmpadas incandescentes comuns por fluorescentes ou LED, economizam em cerca de 60 kg de CO2 por ano para cada lâmpadazinha. Isso aí a gente conseguiu fazer essa meta, né? Portanto que hoje não tem mais as lâmpadas mais de filamento. Transporte mais limpo, né? Caminha, ande de bicicleta, divida carona, né? Pega o coleguinha que vai para a escola aí, que vai no mesmo horário que você, mora na mesma quadra que você, e os pais vão cada um no seu carro. Poxa, velho, faz aí, semana um pai leva, semana outro pai leva, isso vai economizar muito. Parece bobeira, mas vai. É pouquinho. A gente não detonou de uma vez só, né? A gente também pode equilibrar de forma devagar. E outra forma aí também é a manutenção de carros, bem simples. Calibrar o pneu economiza cerca de 3% do combustível, cada litro evitando 2 kg de CO2 na atmosfera. Isso para parar no posto e calibrar o pneu toda semana, né? 3%. Então são pequenas coisinhas que a gente vai trabalhando e fazendo, que vai fazer uma diferença grande quando a gente for de fato mudar e equilibrar as coisas que estão acontecendo no planeta, tudo bem? E a mudança dos nossos hábitos de consumo. Quais hábitos de consumo? Reciclar mais, né? Economiza aí uma economia de 190 kg de CO2 por ano na reciclagem apenas na metade do seu lixo. Ou seja, evitar as embalagens do lixo, 10% poupando mais de 45 kg de CO2. Uso consciente da água e plantar árvores e fazer reflorestamentos. São pequenas atitudes que nós podemos tomar que vai fazer grandes diferenças aí no nosso futuro. Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que tem solução, certo? Tem solução. E que essa solução depende da gente. Que a gente tem que consumir menos, que a gente tem que aproveitar mais os nossos recursos, certo? De forma que a gente vá equilibrar esse aquecimento desenfreado que vem aí desde da década de 80. E o que a gente pode trabalhar? O futuro está nas nossas mãos. Cara, chegamos ao fim dessa brincadeirinha aqui, dessa conversa, certo? Então a gente viu aí que o aquecimento global é uma realidade inegável, ela está acontecendo. Vimos que as causas, né, e as consequências são assustadoras.
e assusta mesmo, e que a gente tem um prazo, 2050 a gente vai ver a bagaceira acontecer. Mas nós temos soluções, né? O futuro não está completamente condenado, não está literalmente em nossas mãos, né? As políticas públicas têm que trabalhar, as grandes empresas têm que trabalhar também também tem maior parte de responsabilidade, sim. A gente também tem, eles também têm. Somos todos habitantes desse planeta, certo? Mas como consumidores e eleitores, habitantes aqui, né, da Terra, temos o poder de ditar as regras do jogo através dos nossos hábitos diários, tudo bem? Então, o aquecimento global é uma realidade, mas as soluções também são. Cada atitude conta, né? Para cada pequena atitude nossa conta para a gente poder reverter essa situação. E a gente ter a nossa preservação aí do nosso sistema de sobrevivência, no nosso habitat, certo? E, né, espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o aquecimento global aí e tenham base para poder levar isso para frente. Fico de coração aberto aqui para trabalhar com vocês e que vocês possam ter pegado algumas falas aí desse tema tão recorrente e tão importante para a gente. Um beijo do professor Barbudinho. Hoje não foi dia de fazer tanta gracinha, porque nosso tema é um tema de extrema importância e é o futuro do nosso planeta que está nas nossas mãos. Um beijo e até a próxima.